Até que você valorize seu sêmen, ninguém lhe dará valor. Há uma riqueza silenciosa que muitos carregam, mas poucos sabem guardar. Essa riqueza não está no bolso, nem no cofre, mas no próprio corpo, mais exatamente na energia vital que sustenta cada pensamento lúcido, cada decisão firme, cada ato de criação. O sêmen, aqui, é símbolo dessa força, não apenas substância física, mas metáfora de tudo aquilo que, uma vez desperdiçado, não pode ser recuperado. É o ouro líquido da existência. Sêneca nos lembra: tudo o que é raro é mais precioso. E, no entanto, quantas vezes tratamos esse ouro como água comum, deixando-o escorrer sem notar? O desperdício não está apenas no ato físico, mas no acúmulo de hábitos que drenam nossa clareza, que enfraquecem o espírito e nos tornam reféns de prazeres curtos e vazios, como alguém que vive sempre cansado e não entende que não é a falta de tempo que o esgota, mas a forma como se doa sem critério. Epicteto diria que quem não governa seus próprios impulsos está condenado a ser governado por qualquer estímulo externo. Não é sobre moralismo, é sobre soberania, é sobre perceber que cada impulso, cedido sem consciência, não é apenas prazer momentâneo, mas um pedaço de força que deixamos. E quando essa força se vai, o mundo percebe na forma como andamos, falamos, decidimos, olhamos. Pense na imagem, um artesão que dia após dia trabalha uma peça rara, mas a deixa cair no chão antes de finalizá-la, que poderia ser obra-prima, vira fragmento. Assim acontece com a energia vital quando não é preservada. Guardá-la é um ato de respeito por si mesmo. Direcioná-la é transformar o bruto em belo, o instinto em presença, a urgência em propósito. Porque antes que o mundo reconheça o seu valor, você precisa demonstrar a si mesmo que sabe exatamente quanto vale. Há perdas que não fazem barulho, mas vão nos esvaziando aos poucos. Certos hábitos, aparentemente inofensivos, funcionam como pequenas rachaduras por onde escorre nossa vitalidade. Um vício repetido em silêncio, uma distração constante, um prazer que se busca para não sentir o vazio. Tudo isso se soma. É como carregar um balde furado. Por mais que se encha, nunca permanece cheio. O prazer imediato costuma se apresentar como aliado, mas no fundo é um credor impiedoso. Ele nos empresta segundos de euforia, mas cobra horas, dias, às vezes anos de foco e energia. Sêneca dizia que quem vive cedendo aos impulsos vive eternamente em dívida consigo mesmo. E essa dívida não se paga com mais prazeres, mas com disciplina e com... Imagine um guerreiro que, antes da batalha, deixa cair suas armas no chão sem perceber. Chega o momento decisivo e ele não tem com o que se defender. Assim também acontece quando cedemos repetidamente ao que drena nossa energia vital. O momento de agir chega, mas estamos sem força. O corpo está presente, mas o espírito está exausto. Essa drenagem não é apenas física, ela atinge a clareza mental, a firmeza nas decisões, a intensidade da presença. Afeta a forma como olhamos nos olhos, como mantemos a paz, como suportamos o silêncio. Guardar a própria energia não é recusar o prazer, mas escolher prazeres que não custem caro demais. Porque quando se aprende a conservar o que nos fortalece, cada ato, cada palavra e cada passo carregam um peso diferente. O peso daquilo que é raro, preservado e, por isso, precioso. Epicteto ensinava que a verdadeira grandeza começa naquilo que ninguém vê. O homem que domina seus desejos não precisa ostentar força. Ela se percebe no olhar firme, no passo seguro, na voz que não treme. Autocontrole não é prisão, é liberdade. É como segurar as rédeas de um cavalo selvagem, não para impedir o movimento, mas para escolher a direção. O respeito dos outros é reflexo do respeito que cultivamos por nós mesmos, e esse respeito nasce nos momentos privados, nas decisões que ninguém testemunha. É quando dizemos não àquilo que enfraquece, mesmo que ninguém fosse saber. É quando mantemos um compromisso consigo, mesmo sem aplausos ou recompensa. Quem se disciplina quando está sozinho, constrói um tipo de autoridade silenciosa que se impõe sem esforço. Pense na árvore que cresce longe dos olhos, enraizando-se profundamente antes de aparecer na superfície. Quando finalmente surge, já está firme, resistente às tempestades. Assim, é o magnetismo pessoal gerado pelo autocontrole. Invisível na construção, inabalável no resultado, a vida nos testa constantemente. Se cedermos a cada impulso, tornamo-nos joguetes das circunstâncias. Mas quando aprendemos a sustentar um desejo sem nos curvar a ele, transformamos essa energia em presença, em força,
em clareza. O mundo reconhece quem se reconhece e nada é mais atraente do que alguém que não precisa pedir respeito para ser respeitado. O silêncio é um território fértil para quem deseja preservar energia. Não se trata de omissão, mas de criar um abrigo onde a força vital não se dissipa em palavras ou exibições prematuras. Sêneca alertava para o perigo de viver em função do olhar alheio, lembrando que o valor real se prova na consistência, não no anúncio. Guardar para si não é esconder, é maturar, é permitir que algo se fortaleça antes de enfrentar o peso da exposição. Quando deixamos que cada conquista, cada pensamento, cada impulso se espalhe sem filtro, perdemos densidade. A energia se fragmenta. É como um rio que, em vez de seguir seu curso, se infiltra no solo e desaparece antes de chegar ao mar. A dispersão física, mental e sexual rouba a potência de criar algo que dure. O excesso de estímulos nos mantém ocupados, mas raramente produtivos. A disciplina silenciosa é como a água represada, concentrada, paciente, mas capaz de mover pedras quando direcionada. É a força invisível que constrói pilares sólidos. A vida não exige barulho para ser transformada, ela exige foco. Foco é impossível quando estamos sempre reagindo ao mundo, ao invés de moldá-lo a partir de dentro. Guardar a própria energia é um ato de soberania. Significa escolher quando agir, quando falar e quando simplesmente estar. É compreender que cada palavra dita e cada ato realizado levam consigo parte de nós e que, se gastarmos sem consciência, não sobrará força para os momentos que realmente importam. Reter e redirecionar energia não é apenas um exercício de contenção, mas de criação consciente. Epicteto nos lembraria que não basta afastar-se do que nos enfraquece, é preciso entregar-se ao que nos fortalece. Essa energia vital, quando bem guardada, torna-se matéria-prima para construir disciplina, clareza e propósito. É como o fogo que, se disperso em faíscas, se apaga rápido, mas, se concentrado, aquece, ilumina e transforma. Um primeiro passo é a vigilância interior. Observar sem censura, mas com firmeza, quais gatilhos nos levam a desperdiçar o que deveria ser investido naquilo que realmente importa. Registrar esses momentos é como mapear um território antes de defendê-lo. Só se protege bem o que se conhece profundamente. Depois vem a substituição. Cada impulso contido abre espaço para um gesto construtivo. Ao invés de ceder ao hábito automático, canalizar para um treino físico, num projeto ativo, um estudo profundo. Assim, a força não é apenas preservada, mas multiplicada. Por fim, a limpeza de estímulo. O corpo e a mente não foram feitos para viver em constante sobrecarga sensorial. Reduzir o excesso é permitir que a energia se regenere, que o silêncio alimente o foco e que cada escolha seja uma afirmação de valor próprio. Em cada retenção, não há perda, há fortalecimento. É o ato silencioso que prepara vitórias visíveis. Sêneca dizia que o valor das coisas não está no barulho que faz, mas na substância que carregam. Guardar a própria energia vital segue o mesmo princípio. Não é repressão, é cultivo. Ao preservar aquilo que é raro, damos a nós mesmos o privilégio de escolher onde investir o que temos de mais precioso, porque uma vez gasto, não retorna. Marco Aurélio reforçaria que a maior vitória é sempre contra si mesmo. Dominar o impulso não é sufocar a vida, mas direcioná-la para que ela floresça com mais força e duração. A dignidade nasce dessa vitória íntima, de saber que aquilo que se possui é guardado com respeito e entregue apenas ao que é digno de receber. A vida, assim, torna-se como uma chama protegida do vento. Não se apaga com facilidade, não se dispersa em pequenas fagulhas, mas se mantém acesa, iluminando o caminho e aquecendo quem dela se aproxima. Quem guarda sua própria luz ensina, sem precisar dizer, que entende seu próprio valor e o mundo inevitavelmente aprende a tratá-lo da mesma forma. O desperdício invisível que nos esvazia. Existem hábitos que não percebemos, mas que sangram lentamente a nossa força. Pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que ao longo dos dias drenam a clareza, o foco e até a vitalidade física. É como se cada instante de prazer imediato roubasse algo do nosso amanhã. E, no entanto, repetimos o gesto, como quem volta ao mesmo poço, mesmo sabendo que a água já está turva. Sêneca alertava: quem se rende aos impulsos vive eternamente em dívida
consigo mesmo. Essa dívida não se paga com desculpas ou com promessas de mudança, mas com a consciência de que cada ato de entrega inconsciente nos deixa mais fracos para enfrentar as batalhas que realmente importam. O problema não está no desejo em si, mas na falta de direção que o acompanha. Imagine uma represa com pequenas fissuras, a água continua ali, mas sua força se perde em vazamentos constantes. Assim somos quando cedemos a todo o estímulo, nossa energia se infiltra em lugares que não geram fruto, e quando precisamos dela, já não está disponível. O desperdício mais perigoso não é o que se, mas o que acontece por dentro. Autocontrole como fonte de magnetismo pessoal. Epicteto dizia que um homem que domina seus desejos irradia algo que não pode ser comprado. Presença não é apenas o controle sobre os atos visíveis, mas a disciplina silenciosa que se mantém nos momentos que ninguém observa. É aí que o respeito próprio nasce, e é daí que o respeito dos outros se alimenta. O magnetismo verdadeiro não vem de roupas caras, discursos ensaiados ou demonstrações públicas de confiança. Ele brota do conhecimento íntimo de que você é capaz de resistir a si mesmo. Essa resistência molda a postura, afia o olhar e fortalece a voz, mesmo quando poucas palavras são ditas. É uma quebra de expectativa. Muitos acreditam que serão valorizados pelo que mostram, mas, na verdade, a raiz da admiração está no que conseguem guardar. Decisões privadas, como escolher onde investir a energia, com quem dividir a intimidade, a que batalhas se entregar, desenham, no longo prazo, a figura pública que o mundo enxerga. O autocontrole não é uma prisão, é a arquitetura invisível do poder pessoal. O silêncio como guardião da energia. O que é construído no silêncio tem raízes mais profundas. Há uma força peculiar em não expor suas conquistas antes de estarem sólidas, em proteger os processos internos do olhar curioso ou crítico do mundo. Assim como a semente precisa da escuridão da terra para germinar, nossas vitórias precisam de tempo e recolhimento antes de florescerem. O excesso de dispersão, seja física, mental ou sexual, é como abrir várias torneiras ao mesmo tempo. A pressão cai, a força se perde, e o que poderia mover montanhas mal consegue encher um copo. A energia, quando concentrada, transforma, quando espalhada, evapora. Imagine a água de um rio, quando se infiltra em 1000 frestas, desaparece sem deixar mar, mas quando canalizada, é capaz de mover pedras e esculpir vales inteiros. O silêncio é esse canal. Ele impede que a força se disperse em explicações, justificativas e exibições, preservando-a para o que realmente importa. Não é omissão, é estratégia. Não é fraqueza, é maturidade.